A nossa proposta é, aqui agora, lançarmos a pedra inicial de um projeto muito maior, que é trazer para São João da Boa Vista um grande evento de educação, que impacte em toda a região. Vamos convidar todas as prefeituras, vamos convidar todos os professores da educação básica da região para dar continuidade a esse projeto. Isso com certeza trará resultados positivos para a educação básica na região. Quer dizer, o aluno não é um ser passivo que recebe informações, nem o professor é um ser sobrenatural, todo-poderoso, onisciente, que só fala, né? Então é nesse sentido que quem ensina sempre aprende. É uma discussão, é uma conversa sobre as possibilidades criativas do aprendizado e da docência. O conhecimento está num crescimento tão absurdo, tão fantástico, que não há por que alguém possa dizer já aprendi tudo, ou o que eu sei é suficiente, ou não preciso mais estudar, ou o que eu sei é verdade. A transformação constante, a mudança, a rapidez, todos esses elementos que complicam o aprendizado tornam a profissão docente, de novo, muito importante para que os alunos aprendam a aprender. Trazer algo mais do que uma palestra. Por quê? Nós entendemos que uma palestra é muito bom, é emocionante, é provocativo, busca reflexão, mas que só a palestra é muito vago. E aí trouxemos aqui uma proposta de formação dia a dia, trazendo ideias através de uma coleção. Neste caso, neste momento, estamos com a coleção chamada O Valor do Professor. Essa coleção é uma coleção composta por 12 títulos, onde nós trouxemos para apresentar o primeiro título e que trazemos aqui 30 sugestões, uma para cada dia do mês, para cuidar do professor, para valorizar o professor, para valorizar a educação. É organizar um evento para capacitar todos os professores da região. A gente entende que essa formação continuada é essencial para melhorar a qualidade da nossa educação na região. Então, o que aconteceu? Em vez de a gente fazer tudo, mudando os 2 departamentos de lugar, complicou, veio a parceria da FEOB. Nós fomos convidados para fazer essa parceria junto com a FEOB, que eu achei muito importante, que veio a calhar e ajudar bastante nós. Achei um evento muito interessante para profissionais da área da pedagogia, porque traz muitos conhecimentos que são importantes para agregar no dia a dia. O professor, ele precisa ser um professor mediador que provoca nos alunos uma vontade pelo conhecimento. Então, uma das oficinas foi a respeito disso, e isso no dia a dia é muito importante, tanto quanto as habilidades socioemocionais, tão carentes no dia de hoje em nossos estudantes. A Unifeob nasce com essa proposta, com a proposta de trazer um desenvolvimento para a região. Então, fazendo isso, ela está mais uma vez reafirmando o propósito que nasceu lá na década de 60 de transformar a vida das pessoas por meio da educação. Estava assistindo TV. Boa noite.
Espero que vocês tenham tido uma excelente semana. E sextou, né, gente? Sextou. Eu espero que todos estejam nos assistindo, já estejam nesse clima de final de semana, né? De missão cumprida, e nada melhor do que a gente começar a nossa sexta-feira, né? Falando sobre emoção, falando sobre importância, falando sobre o quanto a nossa vida é importante e o quanto as relações humanas são importantes. E é em nome disso que eu quero, antes de iniciar a nossa conversa de hoje com uma pessoa mais que especial, eu quero fazer alguns agradecimentos, professor. Então, antes de iniciar, eu preciso fazer os agradecimentos aqui, e são agradecimentos muito especiais e nada pro forma, viu? Eu primeiro quero agradecer novamente as minhas... Eu já adotei, olá, já são minhas, né? As minhas tradutoras de Libras, que foi uma das melhores experiências que eu já tive na vida, foi poder trabalhar com vocês. E para todo mundo que me perguntar, a partir desse evento, se a tradução em Libras é importante, ela é muito importante, ela faz a diferença. Então, eu quero muito agradecer por esse trabalho voluntário de vocês, de estar aqui, de acreditar na educação, de acreditar na transformação do mundo pela educação. Muito, muito obrigada e um beijo meu e da equipe que acompanhou vocês aí durante toda essa semana. Também quero agradecer a todos que se predispuseram a desenvolver as oficinas, que aceitaram os meus convites de forma imediata, que aceitaram os convites dos estudantes e que transformaram, né, esses dias, esses finais de tardes, em grande aprendizado. Nós tivemos mais de 20 oficinas acontecendo de forma simultânea ao longo das tardes de quarta, quinta e hoje. Aproveito para pedir desculpas pelo probleminha que houve com o link hoje de algumas oficinas, mas que a gente conseguiu correr atrás e resolver, espero, de bom tamanho para vocês. Então, eu quero agradecer do fundo do coração a essas pessoas que aceitaram, né, ficar aqui conosco e fazer essas oficinas para pessoas tão especiais que são os professores. E quero agradecer aos alunos, aos estudantes de pedagogia, que se reuniu, um grupo especialíssimo de pessoas que se reuniu e que me apoiou, e que ajudou, e que trabalhou de forma muito, muito, muito profissional. A Karina, um beijo muito, muito especial, a minha companheira aí de muito trabalho, né? E uma estudante excepcional, e com certeza vai se transformar numa excelente profissional. Quero agradecer também a Prefeitura de São João da Boa Vista, no nome da professora Maria Helena, diretora do departamento, a equipe de professores que também ajudou na divulgação desse evento, que é parceira nossa, e a todas as prefeituras, que eu tenho certeza esse trabalho vai se tornar, esse evento já se tornou uma referência na região. A gente trouxe uma qualidade de trabalho para os professores, e eu acredito realmente que a gente marcou uma nova era, uma nova forma de aprendizagem aqui, né, efetivamente ao longo desta semana. E, professor, eu quero fazer um último agradecimento, que é um agradecimento à minha parceira de equipe de trabalho, que trabalhou comigo durante
alguns anos, vários anos, na verdade, se tornou uma amiga pessoal e mora no meu coração, minha amiga, minha irmã e minha companheira de trabalho, que a partir de hoje, né, passa a enfrentar um novo ciclo na vida dela, com um novo desafio que eu tenho certeza ela vai fazer muito bem feito, porque tudo que ela faz com perfeição. Então, aqui, ao vivo, o meu agradecimento, o meu abraço a você, professora Patrícia Rosarinho, que o seu futuro seja brilhante, tá? Eu não podia deixar de agradecer e de te homenagear, porque realmente a gente construiu uma história linda. Bem, acho que se ficou faltando agradecer mais pessoas, eu quero dizer que estão todos no meu coração e que eu tenho muita gente para agradecer. Então, não dá tempo de agradecer todo mundo, sintam-se todos abraçados por mim. Vamos falar do tema de hoje, né? O nosso palestrante da noite foi um presente, inclusive um presente da professora Carolina de Felipe para mim, que é o professor Dr. João Hilton. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Comunicação Emocional. Professor, nós temos uma profissional aqui na nossa instituição que trabalha muito com isso e, com certeza, ela está nos assistindo e ela vai, com certeza, querer o seu contato, porque ela trabalha com comunicação positiva, ela trabalha com... ela faz diversas palestras sobre felicidade, sobre a vida profissional unida à vida pessoal, num desenvolvimento pleno, e ela ficou muito feliz da sua presença aqui. Ele é professor há 28 anos, ele desenvolveu-se nas áreas de comunicação, música, psicologia e neurociência. Acho que tudo de bom ele reuniu aí, né? Trabalhou com quase todas as segmentações de ensino, do infantil à pós-graduação. Ele é sócio fundador da Sociedade Brasileira de Comunicação Emocional, onde criou os cursos de neuropractitioner, Neuropractitioner. Em PNL, oratória de alta performance e também a pós-graduação em programação neurolinguística. Ele é professor de comunicação emocional para liderança no Inova Business School, é coautor, coordenador e professor do curso de pós-graduação em Neurociência Aplicada à Educação do Instituto Brasileiro de Formação de Educadores, onde também coordena e é professor nos cursos de pós-graduação em Educação Socioemocional, Psicopedagogia Clínica Institucional e palestrante. E ele ainda é autor de livro. O senhor também já plantou árvore, né? Já algumas. Professor, seja muito bem-vindo na nossa casa, e que a noite é sua e que o senhor tenha uma excelente noite aqui conosco. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado por toda essa gentileza desse início, dessa minha apresentação. Me sinto assim, quando começam a mostrar assim, todo o programa das coisas que eu fiz, eu começo a me sentir pressionado. Falo, agora eu vou ter que dar conta do serviço, depois que falou tudo isso, né? Pessoal, eu tenho hoje aqui um objetivo ousado com vocês. Primeiro, quero já terminar aqui no começo da nossa palestra com uma possível crença. Nós pensamos que para que a gente possa aprender coisas efetivamente, mudar a nossa vida, nós precisamos fazer cursos longos, de longas durações. E o que eu quero ser ousado hoje com vocês é falar que nessa 1 hora que nós vamos conversar aqui, se você prestar bastante atenção e você colocar em prática as ferramentas que eu vou te falar, a sua vida vai mudar.
a sua forma de se comunicar vai mudar. E antes que você pense, antes que a sua mente fale, ai, lá vem o João com aquelas histórias de autoajuda, de esoterismo, eu vou falar de ciência. Eu vou falar de um jeito com vocês. Imagina, eu já venho falando disso há pelo menos 2 anos, em várias universidades, em várias escolas de pós-graduação. É assunto quente. Eu sempre brinco e falo assim, é assunto quente, assunto científico. Não vou para nenhum cunho esotérico. Apesar de não ter nenhum problema com esoterismo, tem umas coisas que eu gosto, tem uns cristais, umas coisas que eu tenho em casa, mas aqui a conversa com vocês tem um cunho científico. Então, a primeira reflexão que eu quero trazer para vocês é o seguinte: o que é sucesso? Porque parece que essa palavra, sucesso, né, lá para o espanhol não é uma palavra tão boa assim quanto é para nós aqui no Brasil. Mas a palavra sucesso no Brasil demanda que alguma coisa muito boa está acontecendo ou aconteceu com a sua vida. Só que a palavra sucesso parece que ela fica sendo usada apenas para atores, atrizes e para grandes empresários. Então, parece que para que a gente consiga ter sucesso na vida, a gente vai ter que ou ser ator, ou nós vamos ter que ser um cantor famoso, ou nós vamos ter que ser ricos. Eu não tenho nenhum problema com nenhuma dessas 3 opções. Mas o que eu quero trazer para vocês é que sucesso é algo que todos nós podemos alcançar. Todos nós podemos alcançar a partir do ponto que estamos hoje. Então, se você me perguntar assim, João, como que o cérebro pensa a respeito do sucesso? Para o cérebro, você exibe imagens dentro dele, para ele, o dia todo. Ou ele exibe imagens para você. Mas alguém ali tem a intenção de exibir. Olha o que eu quero dizer. Digamos que você está preocupado com o seu emprego, você está preocupado com as suas notas, ou você está preocupado com o seu cônjuge. O que é estar preocupado com alguma coisa? É ocupar o tempo do pensamento com aquele assunto. Então, eu quero ser mais específico para você entender bem claramente. Estar preocupado com algo é ocupar a minha mente, mostrando um filme a respeito de uma história que eu estou vivendo. Digamos assim, que eu esteja correndo o risco de ser mandado embora do emprego porque houve ali um cochicho que falou que isso ia acontecer. A partir do momento que essa informação chega no meu cérebro, eu começo a rodar um filme onde uma das possibilidades é me pôr na situação desfavorável, ou seja, me coloco na situação de quem vai ser demitido. O que é isso, João? É simplesmente rodar no cérebro, ou seja, assistir à imagem de você sendo mandado embora. São imagens muito rápidas. Então, são imagens de alguém falando para você, olha, isso não serve mais aqui. É a imagem de você chegando em casa e tendo que comunicar isso. É a imagem de você tendo que falar para alguém sobre algo muito negativo que aconteceu. O cérebro faz esse processo para você. É como se nós quiséssemos experimentar uma emoção antes, pelo medo que temos de vivê-la. Nós temos um medo danado de sofrer. Isso vem da própria biologia do ser humano. É por conta de sobrevivência. Nenhum animal gosta de sofrer. Às vezes, nós temos algumas variações aí nos nossos gostos, nas nossas preferências, e aí a gente começa a gostar de sofrer em algumas situações, mas normalmente não é uma situação saudável. Então, nós fugimos sempre do sofrimento. Então, estamos sempre atentos a tudo aquilo que pode gerar sofrimento. Então, se nós deixarmos a nossa mente trabalhar em prol desse cuidado com a gente fica pensando em desgraça o dia todo, porque a mente vai querer ficar te protegendo o dia todo, fazendo com que você experimente aquilo para que você esteja preparado para a hora que aquilo acontecer. Então, aqui o que eu estou trazendo é simplesmente técnica, engenharia. O que você pensa, olha só, as horas que você passa acordado, o que você pensa gera disparos químicos no seu cérebro
que faz com que você tenha sentimentos, emoções específicas. E essas emoções específicas vão ser ou vantajosas ou negativas nas suas tomadas de decisões cotidianas. Seja se você é um aluno que está estudando e precisa ter energia para estudar, seja você um professor que tem que ter energia, às vezes, para uma sala que é indisciplinada, seja você que tem que trabalhar com uma sala, às vezes, que é desanimada. Então, vejam, o que eu escolhi pensar, o cérebro, para ele, você trouxe a imagem, ele te manda o disparo químico daquilo. Você quer uma prova disso? Muito simples. Se você começar a me contar algo negativo que você passou na sua vida, você começar, João, teve um episódio assim, assim, e eu começar a perguntar para você, para que você busque a imagem, quanto mais você entrar na explicação, mais aquela emoção vai chegar, até que você ou vai estar muito triste, ou você vai começar a chorar, ou você vai ficar com raiva, dependendo daquela emoção que aconteceu naquela época. Você percebe, então, que é a tua forma de pensar? Gente, eu estou falando para vocês o pulo do gato do início do autoconhecimento. Porque às vezes essa palavra autoconhecimento é uma palavra que é complexa, parece que eu vou ter que subir uma montanha, ficar em jejum, mas o começo do autoconhecimento é eu entender que o meu ânimo, que o meu humor está diretamente relacionado ao tipo de pensamento que eu rodo durante o meu tempo de vigília, durante o meu tempo acordado. Então, número 1, sei quantos aqui já pensaram isso? Ah, João, de onde você traz essa informação? É magia? Não, isso é neurociência. Uma pessoa dentro de um aparelho de ressonância magnética funcional, é um aparelho que você veste um capacete, entra dentro de uma máquina, e esse capacete, ele tem ali uma engenharia que ele mapeia o teu cérebro durante o funcionamento em tempo real. Ou seja, você entra nesse aparelho, se eu falo assim, se lembre da sua infância. Nós começamos num computador, a parte, em 3D, começa um cérebro ali a rodar, e ele começa a mostrar para a gente no computador quais áreas o seu cérebro está ativando. Então, nós já sabemos que quando nós propomos pessoas a se verem em situações constrangedoras, situações de medo, situações de risco, nós temos disparos químicos cerebrais que fazem com que essa pessoa tenha uma queda muito grande no seu humor. E a química é assim. É um pouquinho de dopamina? Poxa, que legal, você começa a ficar atento, você começa a prestar atenção. Agora, quem estiver prestando atenção em mim, está com dopamina no cérebro. Então, é uma substância que ela gera bem-estar, porque ela nos faz ficar conectado, né? Então, a gente não sente cansaço, a gente fica conectado. Agora, por exemplo, se eu começo a ter medo, medo de alguma coisa, medo de alguém, medo que aconteça alguma coisa na minha vida, essas imagens que eu começo a mostrar para o meu cérebro, que é a minha preocupação, ela começa a fazer o cérebro gerar disparos químicos. O cérebro, gente, ele acha que aquilo é verdadeiro. Ele é uma máquina que trabalha ali. Se você mostrou uma imagem negativa e você mostra diariamente, o disparo químico vai ser negativo. E esse disparo, o que acontece? Olha que interessante. Olha a bola de neve que a gente entra. Esse disparo químico negativo, ou seja, você começa a se ver numa situação negativa, muito na sua cabeça. É aquela briga que você passa o dia todo brigando com alguém ou com você mesmo, que às vezes você até fala bravo, você percebe que você está brigando. Ou seja, o que você está fazendo? Você está rodando pensamentos na tua cabeça. Esses pensamentos que estão rodando estão gerando disparos químicos e modulando o teu humor. Tenho certeza. Você já se pegou bravo, brava, nervoso, nervosa, porque estava pensando algum problema que tinha com alguém. Então, veja, se eu tenho um período do meu dia que eu estou em vigília, estou acordado, eu durmo 8 horas por dia, João. Bom, se dorme 8, temos 24, você tem 16 horas de vigília. Nessas 16 horas, desde a hora que você acorda, cada linha de pensamento que você escolhe ter, você vai estar com uma química específica no seu cérebro. E olha o que eu vou contar agora.
Parece que se eu sou masoquista agora, eu falo, mas eu gosto, não tô nem aí de ficar tomando química negativa e eu vou continuar pensando no negativo. Tá bom, mas eu tenho mais uma coisa para te contar. Essa química negativa, ela não é uma química natural ao ser humano. Natural, que eu quero dizer, é só para estados de fuga, de alto estresse. Esses disparos, eles devem acontecer, e graças a Deus acontecem, quando nós precisamos fugir, quando nós precisamos escapar de algo, está no meio do pasto, vem um boi correndo atrás da gente, a gente precisa que descarregue toda essa química pesada para que eu fuja, que eu tenha força. Para que o corpo tome aquele baque naquele dia e que depois ele descanse. Toda pessoa que passou por um nervoso muito grande sabe que no dia e no dia seguinte ficou muito mal. Algumas pessoas adoecem. Porque essa química vai baixar a imunidade do corpo, vai jogar lá para baixo. Então, se você comunica para o teu cérebro, um exemplo, você comunica isso aqui para o seu cérebro, você acorda de manhã. Eu vou encenar, tá, gente? Você acorda de manhã, aí você fala assim pro seu cérebro, vou ter que trabalhar. Meu Deus. Ou então, vou ter que ir para a escola. Que chatice. Aí, esse movimento que você faz, para que você se sinta desse jeito, pensem comigo na lógica. Para que você esteja se sentindo nessa preguiça, nessa falta de vontade, significa que as imagens que você está mostrando para o teu cérebro estão gerando esse disparo. Então, significa que quando você pensa na escola ou quando você pensa no trabalho, você traz imagens que fazem com que o teu cérebro faça disparos químicos negativos, que te deixa com preguiça, dá aquele peso atrás do pescoço, peso, isso é uma descarga ali danada de noradrenalina, o pescoço fica pesadão, e você não quer fazer. Ou seja, aquilo modula o teu humor. Mas você vai. Então, você já foi para a escola, foi arrastando o chinelo, como dizia meu pai, né? Foi sem querer ir. E você vai. E vai cultivando aquela química, porque você está indo para a escola pensando ou no que você vai encontrar lá. Agora, nesses tempos nossos de pandemia, você tem que acordar, você vai, vou ter que encarar a sala de aula. Ou então, quem é estudante, vou ter que encarar a manhã inteira na frente do computador, e o professor falando, abre a câmera. Quase que você levanta a mão para o céu, assim, fala assim, eu estou aqui. Então, você imagina que essa sua manhã, a qualidade química que você ofereceu para o seu corpo, para a sua criatividade, para a sua inteligência, foi péssima. Escuta só, a qualidade química oferecida para o teu cérebro, ali para gerenciar o teu humor, para gerenciar o teu sistema emocional, foi péssimo nesse momento. Por quê? Porque é uma química de fuga. O que é, João? Explica para mim o que é química de fuga. É uma química que dispara o teu coração. Então, se você começa a disparar teu coração com frequência, ou seja, começa a pensar coisas com frequência, que gera esse disparo químico, seu coração começa a disparar. Esses disparos, se começam a ser recorrentes, o nosso corpo tem uma tendência a automatizar processos recorrentes. Ele vai começar a automatizar esse acelerar do coração. Você já vai começar a acordar de manhã já acelerado. Isso vai começar a aumentar a quantidade de uma substância chamada cortisol, que ela é disparada para segurar essa sua ânsia, esse seu nervosismo, essa angústia. Que tem gente que fala, eu quero ser assim mesmo, é da minha conta. Eu prefiro assim, escuta só, está tomando disparo ali de cortisol. O cortisol, ele vai direto no seu sistema imunológico. E aí a pessoa começa a ter herpes na boca, dor de garganta, resfriado, desânimo, tem que tomar vitamina. Por quê? O corpo começa a ser afetado por aquela manhã que você passa rodando esses pensamentos negativos no cérebro. Não é que eu estou falando pensamento negativo, estou sendo prático, coisas que a gente pensa no cotidiano. Amanhã. Aí você chegou na parte da tarde. Aí você olha para a parte da tarde e fala, agora eu vou ter que fazer tarefa, vou ter que estudar se é estudante, ou então vou ter que preparar coisa para amanhã se é professor. Aí você pega aquela tarde e você está desanimado, aí você liga a televisão. Está passando o jornal ali por volta da 1h. E aí é só notícia trágica.
E aí parece que aquele jornal que ele quer te falar, o mundo vai acabar e você vai morrer. Então não saia daqui da frente, porque eu tenho como te falar a hora que o mundo vai acabar. Então aquilo vai novamente afetar o seu sistema emocional. E aí você vai ouvir uma notícia, você vai querer replicar, você vai pegar aí nas redes sociais, menina, você viu o que aconteceu? Cara, você sabe o que aconteceu? Vai começar a replicar, vai alterar seu sistema de novo nervoso, de novo. Olha, eu sei que é inconsciente, mas olha a irresponsabilidade que a gente faz com o nosso sistema nervoso. Eu vou de novo alterar. Eu falo para vocês que é a mesma coisa de se usar uma droga de manhã, uma droga à tarde, uma droga à noite. Vai alterar o sistema cognitivo e emocional da mesma forma. Então, a regra número 1 do sucesso, lembra que nós estamos falando de sucesso, hein? Estou falando um monte de coisa aqui, mas estamos falando de sucesso. A regra número 1 do sucesso é você conseguir ter uma vida onde você consiga gerenciar o seu sistema emocional. Eu vou provocar você. Não existe sucesso, sentimento verdadeiro, existe o outro achar que você tem sucesso. Mas não existe sucesso, satisfação, bem-estar na vida se você não consegue gerenciar o seu sistema emocional. E veja, uma coisa é gerenciar o sistema emocional num ponto de vista patológico. Gerenciar o sistema emocional de um ponto de vista de ter surtos, de ter ataques, isso tudo bem, isso é uma coisa séria, que isso precisa de cuidados médicos, de medicação, você precisa de procurar um médico. Sempre falar que está tendo esses tipos de situações, eu vou te falar, tem que procurar um neurologista, um psiquiatra, já está numa fase muito séria. Mas quando eu falo do gerenciamento emocional, eu não falo daquela pessoa que vai virar um mestre na vida, não. Gerenciamento emocional, ele começa com mudando o nosso sentido. Olha o que eu vou falar. Mudando o nosso sentido de fora para dentro. E aí, agora o João vai ser poético, romântico, religioso. Nada disso. Eu vou continuar sendo científico com você. Ó, eu olho para fora o tempo todo, prestando atenção, e falem para mim se não é assim, prestando atenção no que as outras pessoas pensam, acham a meu respeito. Ó, vou provocar de novo. Eu passo praticamente a vida inteira, quando eu estou fora de casa, quando eu estou exposto ao meio, prestando atenção na reação que os outros vão ter a mim. E quando eu estou em casa, eu fico pensando sobre essas reações que os outros tiveram quando estavam comigo. Então, a nossa necessidade de aceitação, que ela é digna. Nós temos o direito de ter, todos nós temos. Do homem mais fraco ao ser humano mais evoluído. Todos temos a necessidade de aceitação. O problema vai ser quando essa necessidade começa a extrapolar. Quando essa necessidade de aceitação faz com que eu comece a não prestar atenção em como eu me comporto, e é esse comportamento que está automatizado, trabalhando em função de algo que você tem ali, algo inconsciente, uma falta, um sentido de abandono, um sentido de raiva, alguma coisa mal resolvida. Quando a gente fala mal resolvido, parece que é coisa de quem precisa ir para o sanatório. Não tem nada a ver. Uma coisa mal resolvida, às vezes, é na infância. É uma impressão que você tinha do seu pai, de que ele não te amava, ou que ele era muito seco, que ele não demonstrava sentimento. Às vezes uma pessoa que viveu com um pai, que ele gostou muito, mas o pai nunca disse eu te amo para ele. Para ele era importantíssimo falar eu te amo, mas o pai nunca falou. Então é isso que é coisa mal resolvida. Então se eu tenho coisas lá atrás mal resolvidas, muitas vezes essas coisas são elas, olha que interessante, que tomam as decisões por mim. Ou seja, eu funciono no automático dessas decisões, se eu não paro para prestar atenção.
Então, o que eu quero falar agora para vocês aqui, ó, é que eu trago uma demanda, eu trago um problema. Agora, no meio da minha fala, que é a seguinte: a gente funciona automático. Funcionando automático, você só vai atingir o sucesso na vida por sorte. E eu vou falar para você, a sorte é igual sorte de ganhar na loteria. Tem gente que dá certo, mas é contar com uma chance em milhões de chances. Então, ó, funcionando no automático, sem prestar atenção em como são suas reações emocionais no dia a dia, ou seja, sem entender como é a sua máquina, sem entender como é o seu mapa de mundo, a chance de sucesso ela é bem pequena. Lembra que quando eu estou falando de sucesso, eu não estou falando de ser rico, eu não estou falando de ser famoso. Tem gente que é famoso, tem o que a gente na mídia chama de sucesso, mas não tem o sucesso na vida, porque muitas vezes não se dá com a família, muitas vezes é viciado em alguma coisa, muitas vezes é mal resolvido na sua vida conjugal. Então, isso não é ter sucesso. Então, o primeiro passo para o sucesso é saber, eu chamo de despertar, é para ficar chique. É o seguinte, é saber que muita coisa opera em você inconsciente e que a partir desse momento você vai ter que ter uma estratégia para começar a prestar atenção em como você funciona. Então, aí nós estamos falando sobre o nome do meu livro, Comunicação Emocional. Nós estamos falando sobre como eu comunico as minhas emoções para mim e como eu comunico as minhas emoções para fora. Então, por enquanto, nós estamos falando como que eu comunico as minhas emoções para mim. Qual que é essa minha conversa interna? Lembra? Tirar o foco do julgamento e trazer o foco para dentro. O que é trazer o foco para dentro? Vou dar um exemplo prático. Alguém foi e falou um negócio que você não gosta, e você foi tomado por aquele sentimento que você sabe que você tem, que todos nós temos, cada um é meio que de um jeito, mas você sabe que dispara o coração, você fica com uma vontade de falar uma palavra atravessada para outra pessoa, o dente fica meio junto, e algumas pessoas acabam até para agressão física. Se eu te perguntar agora, por que você fica, o que você sente nessas horas? Talvez você me diga, me sinto desrespeitado. Eu sinto que eu deveria ser respeitado. Eu me sinto injustiçado. Veja, e o que eu quero ouvir é, eu sinto com raiva, eu me sinto com medo, eu me sinto triste. Entende isso? A primeira coisa é eu saber nomear o que eu sinto. Porque se eu não sei dar nome para o que eu sinto, eu não quero ser complexo não, ó. A minha orientação é para o outro, é julgamento. O contrário de quem não sabe se expressar, ou seja, o que ele tem, se ele não tem autoexpressão, ele tem julgamento. Porque de alguma forma a mente dele precisa se manifestar, lógica mental, ele vai precisar se manifestar. Então, se ele vê algo e ele sente algo e ele não sabe dar nome para o que ele sente, o que ele sente, ele não sabe nomear, então o que ele vai fazer? Ele vai dar nome porque ele acha que o outro sente. É uma doideira nossa. Mas eu vou contar uma experiência, às vezes, que eu tenho em consultório. Às vezes eu atendo uma pessoa que está dentro de um relacionamento abusivo, onde ou o parceiro ou a parceira grita, fala palavrão, xinga. E eu pergunto assim, o que você sente quando ela fala esses palavrões? E a pessoa fala assim, eu sinto que ele não quer nada com o casamento. Eu pergunto de novo, mas o que você sente? Eu sinto que ele está desanimado. Mas e o que mais você sente? Eu sinto que ele não gosta mais de mim. Ela não falou em nenhum momento, ele não falou em nenhum momento o que sente. Foi só julgamento. A resposta para o que você sente é o que ela acha que o outro pensa. Olha só, é uma distorção. E são essas distorções que nos impedem de ter uma cabeça livre, com uma como que a gente pode chamar? Com uma predisposição ao sucesso. Não que só ter uma cabeça livre vai levar ao sucesso, mas predisposta a atingir o sucesso. Por que livre? Porque não está amarrado nesses vários pensamentos
que ficam nos impedindo ali de caminhar. Então, vamos lá. Primeira parte, falamos, ó, muita coisa acontece automático. João, e aí você me fala que eu preciso nomear. Sim, preciso, a primeira coisa no cérebro, desenvolver ali uma parte dele que vai ser ali no córtex pré-frontal, já falo esse nome para vocês, que é ali que vai acontecer isso. Você precisa desenvolver uma habilidade de se auto-observar. Sem complicação de livro, gente. Não estou falando aqui de nada complexo. É simplesmente saber o que está acontecendo com você. A coisa mais simples do mundo. O que está acontecendo comigo? O coração está batendo, eu acho que é tristeza. Você não precisa contar para outra pessoa. Mas você precisa entender. Eu estou triste, me desanimou. Não, eu estou com raiva, eu estou com vontade de xingar, eu estou com vontade de bater, vontade de acabar com a cara dele. Então, isso é raiva. Tem que dar nome para o que está acontecendo. Não adianta a gente falar, eu estou indignado porque eu gosto das coisas certas. Não falou o que você está sentindo. É bonito o discurso, mas não resolve internamente. A gente precisa resolver a emoção, porque é a emoção que gera o disparo químico. É o disparo químico que nos estressa, é o estresse que nos leva a não atingir o sucesso. É simples assim. Eu não vou nem me arriscar aqui para não falar bobagem, mas eu sei que tem uma passagem bíblica que é orai e vigiai. Eu falo para vocês que o cérebro, se a gente for pensar em neurociência, e a gente quiser desenvolver autoconhecimento, é bem isso. Orai, tenha fé que vai dar certo. E vigia. Como você age? Você vai perceber coisas incríveis do seu pensamento. Que a hora que você começa a observar, olha como eu sou. Quando alguma pessoa começa a me criticar, eu começo a falar junto com ela, rápido, eu começo a interferir, ela falando, olha, meu coração dispara, olha, eu tenho medo daquela pessoa. Depois que eu assisti o João lá, comecei a prestar atenção, eu tenho medo. Não tem nenhum problema, gente, isso não é fraqueza. Reconhecer sentimento é força, bravura, coragem. Reconhecer sentimento. Não vai mal, não. Eu tenho medo, eu acho, daquela pessoa. Então, o que começou a acontecer? Você começou a virar a luz para você, mas não num ato de vaidade, mas sim num ato de observação. A partir dessa observação, há a possibilidade de você começar a identificar quais são os seus esquemas sabotadores. O que são esquemas sabotadores? Eu acho que até aqui vocês vieram me acompanhando, né? Despertando aí a mente. Então, primeira coisa, presta atenção que você funciona automático. Olha aí o que está acontecendo. Percebi, João. Tem coisa boa, não tem? Tem, mas tem coisa ruim, não tem? Tem coisa ruim. Quando eu recebo crítica, é péssimo como eu reajo. Quando fulano lá me pede para fazer uma coisa, eu ajo desanimado, não estou nem aí, é péssimo. Viu, enxergou. Então agora é a hora de eu ter estratégias, olha que interessante, estratégias para que eu consiga mudar a proposta daquilo que está acontecendo. Ou seja, se eu estou tendo uma reação com uma pessoa do meu meio, e sempre quando ela me procura, eu ajo ou desanimado, ou eu ajo com raiva, e eu quero corrigir isso, porque, afinal de contas, quanto mais pessoas tivermos de aliados, parece que a vida vai estar mais protegida. Então, se eu percebo isso, o que eu faço? Eu começo a pôr atenção plena ali no que está acontecendo, naqueles meus estágios daquilo, começo uma conversa interior comigo para a mudança daquilo, e começo a treinar essa mudança. Você fala, João do céu, mas treinar que jeito que você vai estar falando para mim? Como que você quer? Você quer ser uma pessoa que não reage àquilo que o outro fala, ficar mais tranquilo? Então você tem que treinar. Quando ele falar, está dentro da sua cabeça já. Falar, você está se observando. Lá, vai acontecer, vai disparar seu coração. Lá, você está com vontade de xingar, mas observa, fica vendo o que está acontecendo. Essa observação começa a desenvolver em nós o que tem de mais precioso: controle emocional. O controle emocional nos leva a desenvolver
autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É saber como você funciona. Aí, João, mas e daí? Se eu descobrir como eu funciono, eu vou descobrir que tem coisas boas e tem coisas ruins. Pois é, as coisas ruins podem ser mudadas. Sua vida pode virar uma vida incrivelmente cheia de expectativas se você resolver melhorar coisas. Às vezes tem gente que fala, ai, João, mas a vida vai ser uma penúria, porque vai ficar só sendo resolver problema. Não vai, não. Porque cada probleminha desse que você muda, que você se transforma na sua vida, você colhe uma vida diferente. E você já passa a vivê-la diferente. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tinha um rapaz que ele tinha muito problema com o sogro dele. Era um sogro bem mais velho, mandão, e o sogro, toda vez que ele ia visitar, ia na casa do sogro, o sogro sabia cozinhar bem, e o sogro intimidava esse rapaz, dizendo, e aí, sabe cozinhar nada? Vai fazer uma salada para nós? Ih, mas vai fazer salada de alface com tomate? E essa pessoa, ela ficava muito com raiva daquela sensação que ela sentia ali, ela tinha vontade, quando eu falava para ela, o que você tem vontade? Ela tinha vontade de xingar, tem vontade de empurrar ele, tomar um tombo lá, ou seja, a pessoa demonstrava que ela tinha realmente raiva ali daquilo que estava acontecendo. E aí, numa conversa, nós chegamos à seguinte conclusão. Ele falou assim para mim, João, o que você acha que eu deveria falar para ele? Eu falei assim, mas o que eu acho, não seria interessante o que você pensa? Mas eu gostaria muito de saber, porque eu acho que você teria uma resposta, João, que iria quebrar meu sogro no meio. Olha só, olha o pensamento equivocado a meu respeito. E aí eu falei para ele, então você vai agir como se fosse seu sogro e eu vou te dar uma resposta agora, o que eu daria. Seu Luiz. Então eu falo, você é o seu Luiz e eu vou ser você. E aí ele vira para mim e fala assim, João, você não sabe cozinhar nada? Você não sabe fazer nem uma salada? Que é isso, João? Na hora, eu disse assim, ô, seu Luiz, eu não sei mesmo, sabe? E às vezes fico até constrangido de vir aqui na casa do senhor, que cozinha tão bem, e eu não saber cozinhar. Mas eu gostaria muito de pedir para o senhor não quer me ajudar? O senhor não quer me ensinar alguns pratos? Até porque eu posso cozinhar lá para a filha do senhor, fazer um agrado lá para ela. Gente, nesse momento, esse meu cliente, ele não sabia o que falar. Ele ficou olhando para minha cara e ele falou assim, mas por que eu vou fazer isso? Eu falei, mas o que você é? Qual que é a sua intenção na sua comunicação? É ferir o seu sogro? Tem certeza? Pai da sua filha, da sua esposa? Vai querer feri-lo? Vai querer causar constrangimento na família? Você quer um cara que toda vez que estiver na sua casa, olhe para você e lembre daquelas palavras amargas que você disse para ele. E ele começou a fazer uma reflexão. E hoje eu posso falar para vocês que eles se dão super bem. Ele teve coragem de falar isso. E desmanchou o Durão. E aí são amigos, ele ajuda. Quando chega lá domingo, diz que o sogro brinca com ele. Fala aí, quando você vai trazer aquele seu terapeuta aqui para comer a nossa comida? Porque agora a gente faz em dois, papapá. Então, para mostrar para vocês que isso só é possível se eu tenho um controle emocional. Se eu sou movido pela raiva, sem o controle emocional, a hora que o sogro vai falar, você não sabe cozinhar? Não sei mesmo, e não vou cozinhar. Pronto, arrumou um rolo danado, são adultos, um super problema. Então, a partir da atenção plena naquilo que você quer mudar, você começa a fazer pequenos movimentos. Igualzinho a gente adquire alongamento. Sabe aquela coisa de tentar ir buscar o pé lá? Quem faz yoga tem facilidade, mas quem não tem, não faz, tem mais dificuldade. Então, mas o que o preparador físico vai falar? Vai um pouquinho por dia, pouquinho por dia. Vai passar de 2, 3 meses, você está segurando o pé. A mesma coisa é o controle emocional. E aí você vai falar para mim, João, mas agora eu quero ver você provar isso cientificamente que você está falando. E eu vou te provar. O nosso cérebro, ele é neuroplástico. Ele tem uma coisa chamada, ele tem um processo chamado neuroplasticidade cerebral. Significa, de forma mais simples, para uma explicação mais simples,
que ele consegue fazer com que partes do cérebro se incumbam de tarefas de outras regiões. Ele é capaz de mudar os caminhos que ele estava programado por anos para outros caminhos específicos. Isso a gente já suspeitava, porque... E os nossos gostos? Como acontece? A gente gostava de tal coisa, gostava de tal coisa, gostava de tal coisa. Aí o tempo foi passando, o nosso gosto mudou e a gente fala, nossa, como que eu gostava daquilo? Isso é neuroplasticidade. Se aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos ou sobre o mundo fosse algo determinante, eu não teria como mudar um comportamento de jeito nenhum. E vocês mesmos já sabem que mudaram vários comportamentos. Então, se todo dia você oferece para o teu cérebro esse estímulo de mudança, todo dia é uma pequena coisa. Você não vai precisar ser uma pessoa totalmente diferente do dia para a noite. Mas você vai ter que ser um pouquinho diferente todo dia, durante alguns meses. E aí você vai perceber o fenômeno acontecendo, que é de você conseguir mudar comportamentos. E aí, caminhar, pessoal, em direção ao sucesso. O que eu chamo de caminho em direção ao sucesso? Você se conhece agora. Agora você sabe os seus pontos fracos e você agora também sabe os seus pontos fortes. Você sabe aonde você pode concorrer com outras pessoas, no bom sentido, mas concorrer com força. Você sabe aonde você é seguro. Agora você se tem de amigo, de amiga. Por quê? Porque você passou a se observar, passou a se aceitar de uma forma diferente. Então agora... você pode investir na vida, naquilo que é a sua potencialidade. E a hora que você faz o investimento na sua potencialidade, de repente você descobre que a aula que você dá, que a sua potencialidade é dar essa aula de uma forma lá totalmente diferente, você descobriu através das artes. De repente você é estudante, você descobriu que a forma que você estuda tem uma forma diferente agora, que você pode aprender muito mais rápido, porque você se conhece, você sabe agora como vencer aquela preguiça que tinha. Ou seja, a minha palavra, como alguém que traz um assunto acadêmico, é ser ousado de dizer, cultive bons pensamentos. Isso realmente faz bem. E você vai falar, ai, João, como assim faz bem? Bons pensamentos geram bons disparos químicos. Bom astral, humor bom, estável, pele boa, raciocínio criativo. Tudo isso são bons disparos. Para que você tenha bons disparos, você tem que ter bons pensamentos. Ninguém te proíbe ter maus pensamentos. Isso não é proibido. Ninguém vai morrer por ter maus pensamentos. Pode ter, mas por ter bons também. Não é esse o problema. O que nós estamos trazendo aqui é, eu quero oferecer para vocês uma forma de ter uma qualidade de comunicação interior e com o mundo externo, uma qualidade de comunicação diferenciada. Para isso, nós precisamos sair do nosso cotidiano, que nós fazemos no dia a dia, e passar a desenvolver ferramentas de atenção, de observação, para que a gente possa mudar condutas, comportamentos que já estão automatizados, comportamentos que já estão enraizados ali, mas que nós podemos, sim, mudar o processo final deles. Bom, agora eu quero falar, para a gente encerrar essa nossa parte final, sobre uma super ferramenta para o nosso cérebro. Se eu fizesse aqui uma provocação para vocês todos e dissesse assim, ó, a ciência inventou um comprimido que você toma uma vez por dia e que faz com que a sua mente comece a ficar muito mais focada, que o seu humor comece a ficar muito mais estável, que a sua saúde física melhore, incrivelmente, e basta você tomar um comprimidinho por dia e custa R$500 por mês. Eu tenho certeza que aqui desse grupo, praticamente todo mundo aqui, compraria esse comprimido, faria até um esforço, gastaria R$500 para poder ter esses benefícios. E é o que eu quero dizer para vocês, é que tem como a gente ter esses benefícios comprovados cientificamente, sem gastar um centavo e sem sair de casa. Isso é uma boa notícia, né? Às vezes, você sabe que, às vezes as pessoas falam assim, João, eu fico esperando uma boa notícia,
o abaixar o preço do combustível, às vezes eu acho abaixar impostos, aí fico esperando uma boa notícia de aumentar o salário. Uma boa notícia é saber que na sua casa, se você praticar um exercício diariamente, você vai se precaver de muitas doenças, vai passar a ter equilíbrio emocional, foco e concentração. Isso é uma super boa notícia, não tem custo nenhum. Esse processo alguns chamam de meditação, alguns chamam de mindfulness. Se a gente for levar bem ao pé da letra, elas são um pouquinho diferentes, as práticas, mas dá muito pano para manga para discutir a diferença que existe entre elas. Mas as duas têm o mesmo objetivo, as duas práticas. É treinar o teu cérebro a desenvolver foco e concentração. Por quê? Com foco e concentração, você passa a ter uma estabilidade emocional mais garantida. Porque você vai permanecer mais tempo, vai conseguir permanecer mais tempo em estados de bem-estar, de pensamento criativo. A meditação é comprovada pela neurociência. É um dos estudos hoje mais badalados da neurociência, porque é incrível as mudanças cerebrais que os meditantes conseguem gerar em seus cérebros. Incríveis. Se vocês começarem a pesquisar sobre meditação e neurociência, vocês vão entender que são mudanças incríveis na capacidade de foco e de concentração. A meditação é muito simples de ser feita, você começa com 5 minutos por dia. O que você deve fazer é sentar-se numa cadeira que tenha um encosto ereto, encosta ali as costas, fica tranquilo, abaixa o ombro, põe as mãos sobre os joelhos, e aí você vai fechar os olhos e você vai começar a fazer uma prática. Essa prática é igual a aprender a jogar tênis. Vai chegar um pensamento, igual uma bolinha do lado do seu lado de cá, você vai dar uma raquetada e jogar ele para o lado de lá, porque você não quer entrar em contato com ele. Daqui a pouco vem outro pensamento, você bate a raquete para lá, e daqui a pouco outro raquete para lá. Ou seja, você não entra em contato com a sugestão que aqueles pensamentos querem dar para você. Isso é praticar meditação. Tem gente que acha, mas a mente fica quieta, silenciosa. Gente, vai conseguir, não vou falar nunca, porque seria prepotência da minha parte, mas vai ser muito difícil. Essa mente quieta, eu pratico meditação há 14 anos. Eu não sei o que significa. Essa mente de monge que dizem, imagina, o que eu sei é assim, eu tenho agora um super foco para ler, para estudar, um foco, um controle emocional muito grande, que, nossa, me traz uma segurança para a vida muito grande, me traz segurança para eu falar, me traz segurança para os meus projetos, para as empresas. Ou seja, eu colho muitos benefícios hoje da meditação, mas não alcancei essa mente quieta, silenciosa, que isso é coisa para monge. Eu acho que só se um dia alguém quiser se tornar um monge. O que eu trago aqui é a prática de algo que pode verdadeiramente mudar a sua vida. Eu comecei a minha fala dizendo que era ousado, que normalmente a gente ouve que mudar a vida da gente é algo complexo, que precisa de anos e anos de terapia. E eu quero agora dizer para vocês que com uma prática, com uma meditação, 5 minutos por dia, aumentando semana a semana 1 minutinho, e com essa autoobservação dos seus estímulos, e mudando aos poucos aqueles estímulos, aquelas reações que você tem, emocionais, que você não quer ter na sua vida. Se você se desanima para algo que você não poderia desanimar, não é uma reação que você quer ter. Se você fica nervoso quando alguém te critica, talvez não seja uma reação que você queira ter. Então é o momento de prestar atenção como ela funciona, como isso acontece em você, e devagar, e mudando essa situação. Isso, pessoal, é comunicação emocional. É passar a se comunicar emocionalmente com você e com o outro, dizendo para o outro o que você pensa, tendo maior liberdade. Eu acredito, não só eu, mas eu acho que a Sociedade Brasileira de Comunicação Emocional, nós acreditamos que o mundo merece nos ouvir. Ou seja, nós somos seres criativos, nós somos fantásticos no que nós pensamos. Só que nós precisamos aprender a nos expressar. Primeiro para a gente próprio e depois para o mundo. Então, sejam felizes. Quero terminar aqui mostrando para vocês 3 tipos de comportamento para vocês escolherem ter na vida. Olha só.
Vocês podem ser uma pessoa buraco negro. Acho que vocês não vão querer ser. Buraco negro é assim, ó. Quando alguém chega assim e fala para você, eu estou com um problema, eu estou pensando assim, no que eu vou fazer com esse problema? O buraco negro fala, nossa, mas esse seu problema é muito sério mesmo. Se eu fosse você, desistia. Bobagem, esse problema aí não tem solução. Buraco negro te arrasta para baixo. Você pode ser um pouquinho melhor, então você pode ser uma pessoa espelho. Pessoa espelho sabe falar bastante dela própria. Então, quando alguém chega assim e fala assim, eu estou com um problema, gostaria de compartilhar, e você vira e fala assim, e eu então? Você não sabe, eu estou com 2 problemas. Pessoa espelho. Agora, você pode ser uma pessoa farol. Sabe o que é uma pessoa farol? Que ilumina o caminho do outro, que ilumina a dúvida que o outro tem. Sabe como a gente faz? Fazendo perguntas, da forma mais simples do mundo. Amigo, eu estou com um problema, me conta sobre ele. Eu estou me sentindo triste com isso, com isso. E o que você está achando que vai acontecer, que está te deixando triste? Não interessa a sua opinião, interessa iluminar aquela pessoa que quer conversar com você. Então, isso é o que eu deixo e fico aqui aberto a dúvidas. Para quem tiver alguma pergunta para fazer, estou aqui. Eu acho que está mudo o seu microfone. Pronto. É emoção. O que a gente fala depois de tudo isso? Eu falei para alguns amigos aqui, né, que eu agradeci, inclusive, né, os grupos que me ajudaram, que, na verdade, essa palestra foi para mim. Eu pedi sob medida, gente, eu aproveitei o simpósio, porque eu queria ouvir o João falar, e que presente, né, que o Senhor nos deu essa noite. E para usar a analogia desse final, nós, professores, é muito forte e muito gritante essa questão de nós sermos farol, né? Porque as crianças, os jovens, crianças, e mesmo os nossos alunos adultos, eles querem ver em nós esse farol, para que guie, que ilumine a vida deles, né? Que traga para eles uma segurança no sentido, eu não estou sozinho nesse caminho que eu escolhi para a minha vida. E são eventos como esse que a gente fala, caramba, né? Tem muita gente junto, nós somos fortes, nós formamos uma aldeia, né? Ontem a Luciana falou sobre isso, né? Nós formamos uma aldeia e nós temos que defender a nossa aldeia, né, da forma mais bela possível, que é com a educação, né? A gente defende o futuro da nossa aldeia com educação. E agora, falando sobre o farol, né, a gente defende o futuro da nossa aldeia com educação e o farol, né? Porque eu brinco com os meus já centenas e centenas de estudantes que passaram por mim, né, mais de 20 anos formando professores, que se você não acreditar na transformação, você não pode trabalhar com pessoas, né? Porque eu brinco com eles e sempre falava assim, porque quem não muda é poste. A árvore muda, sabia? Porque a árvore cresce, nasce novos galhos, a árvore se transforma. Poste é que não se transforma. Então, aquela frase, né, que vem tão arraigada em nós, como se isso significasse personalidade ou caráter. Eu sou assim, vai ter que gostar de mim assim, né? Essa certeza da não transformação confundida com personalidade, né? As pessoas confundem personalidade, né? Confundem valores, né? Princípios com transformação, né?
E são esses valores, esses princípios que eu entendo que precisam ser a energia do nosso farol, né? Que precisam fazer funcionar o nosso farol. E nada pior para um professor do que ele ser esse buraco negro, né? De definir que o futuro de alguns jovens já está traçado e é ruim, né? É um discurso derrotista, né? E esse evento trouxe para a gente, e só para curiosidade que o senhor não sabe, hoje nós tivemos 2 oficinas que estão ligadas diretamente com a sua fala. Uma sobre a importância da meditação na profissão docente, e a outra de comunicação não violenta. Incrível. Então, assim, tivemos outras oficinas, mas vários dos nossos participantes fizeram essas oficinas, né? E agora finalizam, né? Com a sua fala. E que se a gente tiver iluminado uma vida, né? Se a gente tiver iluminado um dia, um pensamento, a gente cumpriu já a nossa missão nesse simpósio. Deixa eu ver aqui, que apareceram algumas perguntas. Só que eles, olha, é tanto elogio, é tanta admiração, é incrível como nós precisamos de alguém falando isso para nós. Isso é importante, chacoalha, né? E a gente ganha uma outra energia. Mas eu vi uma pergunta que eu até anotei sobre somatização, né? E sobre essa depressão que muitos professores pensam, eu não vou falar que tem, mas pensam ter, e muitos acabam acreditando tanto naquilo, né, que eles se afastam da sala de aula, né, e num pensamento muito negativo, muito. E isso é muito comum em 2 carreiras completamente diferentes, no meu entender, que é o policial e o professor, né? Então, é uma incógnita na minha cabeça mesmo, porque na minha prática, né, eu posso até não estar bem, mas a hora que eu entro em contato, e que aquela energia é trocada entre mim e aquele grupo de pessoas, aquilo me alimenta de tal forma, né, então, que se eu tivesse que escolher um local para ficar, eu queria ficar ali, né, dentro da sala. E teve uma pessoa que perguntou sobre isso, né, sobre essa questão da depressão, e se o senhor podia falar um pouco do como o senhor entende essa questão da somatização. A somatização é o seguinte, vamos pensar, existe uma palavra bonita que se chama homeostase. Ah, meu Deus! Que se refere a equilíbrio. Então, o nosso sistema nervoso ele vai querer sempre estar num processo de homeostase, um processo de equilíbrio. Cada vez que ele se desequilibra, ele libera certas substâncias químicas que é para recuperar o equilíbrio de volta. Essas substâncias nos ajudam, porque faz com que a gente recupere. Só que se esses disparos eles começam a ser frequentes, isso quer dizer, uma pessoa que ela está triste todo dia ela está remoendo, ela está brigando com alguém diariamente. Ela vai desregular esse sistema nervoso. O que eu quero chamar? Atenção, ela vai começar a ter muito disparo químico e a máquina cerebral dela vai começar a funcionar mais agitada. Essa máquina mais agitada pode afetar alguns órgãos que essa pessoa pode ter. Ou seja, esse funcionamento químico acelerado pode interferir no livre desenvolvimento de alguns órgãos, da funcionalidade de alguns órgãos, como o fígado, pâncreas, baço, vesícula. Todas essas áreas, elas podem ser afetadas por conta de uma coisa que é a ansiedade e esse sentimento de angústia, né? Essa coisa de o que está por vir, o pensamento muito rápido, aquelas pessoas que pensam uma coisa atrás da outra. Isso pode, com o tempo,
E deixando bem claro aqui, para não causar alarde, né? Não é do dia para a noite, não é porque você está assim desde que a pandemia aconteceu que você já está doente, não é isso. Mas com o passar dos anos, cultivando essa linha de pensamento, há sim uma probabilidade bem grande de desenvolver doenças físicas. Entendi. É isso que é o chamado, a chamada somatização, né? Sim. Quer dizer, o nosso cérebro, ele é plástico, como fala? Ele é plástico. Neuroplástico. Isso. Neuroplástico para, vamos dizer, para que nós sempre nos desenvolvermos, para que a gente se desenvolva, mas também ele é plástico no sentido de trazer para nós um prejuízo, né, físico. E faz pouco tempo uma pessoa falou uma frase que me chamou a atenção, que era: será que se eu visse, né, alguém como eu, né, me maltratando, né, então, no sentido que a gente se maltrata, né, a gente faz com a gente algumas coisas que a gente não faria com outras pessoas, que a gente não tem nem coragem de pensar em fazer com outra pessoa, mas a gente faz com a gente. E o quanto isso, né, pode chegar a destruir a pessoa, né, e a gente tem que olhar para a gente, olhar para dentro como se tivesse de fora, né, olhar para mim como se eu estivesse me vendo. É importante isso, né, a gente se reconhecer, se ver. Olha, o que a Patrícia fez hoje? O que o João fez hoje, né? Mas o João perguntando para o João, a Patrícia perguntando para a Patrícia, né? O que nós vamos fazer amanhã, né? O que nós, eu comigo mesmo, né? O que nós vamos fazer amanhã para me deixar bem, né? Então, o que eu vou fazer amanhã para eu ficar bem, né? E a gente acaba organizando a nossa agenda para cumprir obrigações para o outro, né? Lógico, nós vivemos num mundo e né, temos as nossas entregas, mas o que a gente entrega para nós, né? E a confusão que eu queria perguntar entre... que é algo que também eu percebo uma ansiedade nos jovens, nas professoras mais jovens, inclusive, que elas confundem felicidade, como é que eu posso dizer? A felicidade momentânea, né, elas com a felicidade num sentido mais filosófico mesmo, do bem-estar, né? Parece que a nova geração, né, essa geração um pouco mais nova que a gente, eles vivem muito essa questão da felicidade imediata, como se todo dia, para eu ser feliz, eu preciso de um incentivo, eu preciso, como se fosse o petisco do cachorro, sabe? Assim, parece que cada vez mais as pessoas precisam de coisas para que elas fiquem felizes e não que elas estejam felizes. Não sei se eu consegui fazer a pergunta, mas essa felicidade momentânea com o estado de bem-estar. A psicologia positiva, Martin Seligman, fala bastante sobre a questão do bem-estar. Ele tem até aquele primeiro livro que chama Felicidade Autêntica, depois ele lança um outro que chama Florescer, sempre falando a respeito desse bem-estar. Então vamos pensar de um ponto de vista neurocientífico, que é o ponto que eu posso conversar com vocês, sobre bem-estar e sobre felicidade. Olha, se eu tenho uma qualidade de pensamentos, o que eu chamo de qualidade de pensamento? Eu passo o dia ali numa engenharia de como conseguir resolver problemas, eu estou dentro de um ambiente de trabalho onde há cumplicidade, eu tenho pensamentos a respeito da minha vida pessoal, coisas que eu preciso fazer. Eu estou ocupando a minha mente diariamente com uma linha de pensamentos que fazem com que eu tenha disparos químicos
que me deixem num sentimento de bem-estar. Só que, de vez em quando, alguém pisa no nosso calo. E isso se desestabiliza. Mas como eu cultivo boas atitudes para mim cotidianamente, eu me desequilibro, mas eu volto. Então, cultivar o bem-estar não é ser um alegre o tempo todo, do mundo está acabando e a gente está achando que está tudo bem. Não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com cultivar atitudes que, ao invés de derrubar a sua química, ou seja, te colocar em situação de tristeza e de raiva, te colocam em situação de motivação e de interesse. Então, se eu cultivo mais momentos na minha vida, durante o meu dia, se eu cultivo uma boa parte dela com esses pensamentos, eu tenho uma boa parte do meu dia com uma descarga de bem-estar. E eventuais momentos críticos. Tudo bem, é assim que é a vida. Não dá para ter uma vida 100% sem problemas. Até porque filosoficamente já se diz, né? Não existe a luz sem o escuro, não existe o bem sem o mal, né? Então, nós precisamos desses momentos, inclusive, para que a gente se desenvolva, né? Precisamos desses momentos de crise. Professor, olha, no chat tá assim, ó. Fala mais, nós amamos, então tem muitos elogios, muitos agradecimentos. Eu, em nome da Unifeob, em nome dos departamentos de educação, em nome dos professores que nos assistiram e que vão nos assistir, porque eu tenho certeza que essa fala vai ser indicada para vários amigos. Eu, pelo menos, já vou começar a compartilhar hoje mesmo, né? Agradecemos imensamente a sua participação no nosso simpósio e nós não poderíamos fechá-lo melhor, de forma mais rica, né? Esse chacoalhão que foi dado essa noite, que seja muita energia para que na segunda-feira, né? Na verdade, hoje mesmo, né? Mas como professores, que na segunda-feira a gente acorde diferente e veja a realidade de outras, sob outras óticas, né? De uma outra forma. A realidade está aí, ela existe e cabe a nós, né, definirmos como nós vamos encará-la, né, como nós vamos entendê-la. Muito obrigada. Eu agradeço o convite, foi muito legal falar aqui com vocês. Quero deixar uma frase para vocês levarem para casa, ou já para curtir em casa. Nós não ensinamos aquilo que nós sabemos, nós ensinamos aqui a quem nós somos. É esse o contato. Então, eu acho que é pensar sobre isso. Essa frase não é minha, não. Eu ouvi do José Pacheco, mas não sei nem de quem ele também É uma frase famosa dele mesmo, né? A gente só ensina o que está dentro da gente. Né? A gente, se não estiver dentro da gente, a gente não ensina. O nosso pró-reitor fala isso semanalmente. Essa é a tônica. Gente, muito obrigada. Eu vou pedir para vocês uma atenção, que a gente vai enviar na segunda-feira um formulário, na verdade, uma pesquisa para contribuírem, para que vocês contribuam, né, com a organização do próximo, do ano que vem já, né, e então que vocês participem aí, respondam o nosso formulário. Em relação a certificados, a entrega desse certificado, nós faremos via e-mail mesmo, tá? E vocês dão aí um prazo para a gente de 1 semana, 10 dias. A gente é uma equipe bem reduzida, mas a gente vai enviar toda essa documentação para vocês, esses certificados, e mais do que certificado, a gente espera realmente ter, que vocês tenham aproveitado muito essa semana e que a gente consiga iluminar cada vez mais pessoas nas nossas vidas. Professor, muito obrigada, boa noite, bom final de semana, gente, para todos, e um beijo imenso
no coração de vocês. Boa noite.